Copa do Mundo é aquele evento que realmente para o mundo todo. Dentro de suas casas, em seus trabalhos, bares e restaurantes, de frente para as televisões, torcendo para as suas seleções. Particularmente, é uma energia muito boa, pois todos, ou quase todos, torcendo pelo mesmo propósito. Nossos representantes trazerem a taça do Mundial para o nosso país. Incrível, não é mesmo? Por esse motivo, trouxe 10 curiosidades, na verdade mais que 10 porque coloquei outras no meio de cada uma, para você compartilhar com seus amigos. Bora lá? A primeira Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930. 3 equipes participaram do torneio, vencido pelo Uruguai, anfitrião do Mundial. A final foi jogada com 2 bolas diferentes, uma bola argentina no primeiro tempo e uma uruguaia no segundo, já que ambas as equipes queriam fornecer a bola da decisão. Também neste campeonato foi registrado o menor público de todas as Copas, 300 pessoas no jogo entre Romênia e Peru. Numeração dos jogadores. Em 1950 foi criada a numeração dos jogadores nas camisas de jogo e em 1974 nos calções. Também neste torneio foi registrado o maior público da história das Copas, na final entre Brasil e Uruguai, com 199.858 espectadores. O palco da decisão foi o estádio do Maracanã, construído devido ao grande esforço do cronista esportivo Mário Filho. Ele era irmão de Nelson Rodrigues. Justamente, o nome oficial do estádio foi em homenagem a Mário Filho. Porém, é mais conhecido como Maracanã, alusão ao nome do bairro em que está localizado. Também é conhecido por alguns como Templo do Futebol. Infelizmente, nesse mesmo local e no mesmo ano, o Brasil perdia a final para o Uruguai com um gol de virada de Guidia, silenciando quase 200.000 pessoas. Transmissão. Em 1966 foi realizada a primeira transmissão via satélite e em 1970 a primeira em cores. Já em 2002, a primeira online e em 2010 a primeira em 3D. 25 dos 65 jogos foram transmitidos em 3D. Também em 66 foi criado o primeiro mascote, um leão símbolo inglês chamado Willy. Algumas alterações. Em 1970 foram instituídos os cartões amarelo e vermelho. Até então, os atletas eram advertidos ou expulsos verbalmente apenas. Nenhum atleta foi expulso nesse certame. Neste torneio também foi realizado a primeira substituição. Nessa Copa do Mundo, o Brasil conquistou a Taça Jules Rimet, em definitivo, por ser o primeiro a vencer o torneio 3 vezes, 1958, 62 e 70. Mas essa história foi marcada pelo roubo da taça, e nesse caso, 3 pessoas foram condenadas: Sérgio Peralta, Chico Barbudo e Luiz Bigode, e uma por receptação, Juan Carlos Hernandes. Depois de 70, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, criou o troféu em que é entregue atualmente, mas nenhum país fica com a taça definitiva, e sim com uma réplica da Copa do Mundo. Novidades de 74. Em 1974, devido à Guerra Fria e à divisão da Alemanha entre comunistas e capitalistas, as seleções representantes de cada bloco, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, se enfrentaram na primeira fase da Copa. Já na final de 74, houve um desfile dos ônibus, confeccionados com bandeiras nacionais estilizadas de todas as delegações participantes do torneio na pista de atletismo do estádio de Munique, palco da decisão. Neste jogo, os organizadores se esqueceram de colocar as bandeiras de escanteio, por isso a decisão começou com um pouco de atraso. Também em 74 foi entregue a primeira taça da Copa do Mundo FIFA. Até 70, o troféu se chamava Taça Jules Rimet, como dito anteriormente. O 1000º gol. Em 1978, na Copa realizada na Argentina, o jogador holandês Peter Robert Henzenbrink marcou o 1000º gol na história das Copas, na derrota da Holanda para a Bélgica por 3-2. Neste mesmo ano, o técnico argentino Monetti, que já havia jogado por 2 times brasileiros, deixou Diego Armando Maradona de fora da Copa por ainda ter pouca experiência. Novidades na Copa da França.
Em 1998 foi criado o Gol de Ouro, gol que, marcado na prorrogação, decreta a vitória imediata da equipe, sem necessidade de serem jogados os 30 minutos do tempo extra, porém foi abolido em 2006. Também neste Mundial foi instituído o painel eletrônico, a fim de indicar o jogador a ser substituído. O objeto foi utilizado pela primeira vez na partida entre Brasil e Escócia, quando da substituição de Giovani por Leonardo. Tal invenção foi criada pelo brasileiro Carlos Eduardo Lamboglia. Nesta Copa, o campeonato passou a ser disputado por 32 times, um dos quais, a Holanda, possui em seu elenco os gêmeos Frank e Ronald de Boer. Copa na Ásia. Em 2002, foi disputada a primeira Copa do Mundo na Ásia, com 2 sedes, Japão e Coreia do Sul. Também em 2002 foi marcado o gol mais rápido da história das Copas, aos 11 segundos, por Hakan Şükür, da Turquia, na decisão do 3º lugar. O recorde anterior era de 16 segundos. Primeiro Mundial na África. Em 2010 foi realizado o primeiro Mundial na África, com sede na África do Sul. Para o evento, o país construiu 4 estádios: Greenpoint, Mbobela, Moses Mabhida, Nelson Mandela Bay Stadium, e se reformou 4 estruturas: Free State, Loftus Versself, estádio mais antigo utilizado em uma Copa, a arena foi construída em 1903, Royal Bafokeng Stadium, Ellis Park Stadium e Soccer City Stadium, palco da abertura e do encerramento da Copa do Mundo. O Mundial de 2010 foi decidido na prorrogação, como em 1974, 1966, 1978 e 2014. Já os torneios de 1994 e 2006 foram definidos nos pênaltis. Locais mais sediados. Até hoje, os locais que foram disputados: 10 na Europa, continente que mais sediou o torneio, em 1934, 38, 66, 74, 82, 90, 98, 2006 e 2018, 7 nas Américas, 1930, 50, 62, 70, 78, 86, 94 e 2014, uma na Ásia em 2002, uma na África em 2010 e uma no Catar em 2022. Itália em 34 e 90, França em 38 e 98, México em 70 e 86, Alemanha em 74 e 2006 e Brasil em 50 e 2014 são os países que mais sediaram a Copa. O que não falta são curiosidades sobre esse evento que mobiliza o mundo todo. É difícil encontrarmos alguém que não queira ver seu país trazendo o caneco para casa, salvo aqueles camaradas que vão com a camisa de outro país só para fazer graça. É aí que a gente torce mais ainda, não é mesmo? E qual outra curiosidade que você conhece e não falamos por aqui? Compartilhe conosco aí nos comentários. Que tal conhecer outros mistérios e curiosidades espalhados pelo mundo? É só assistir os nossos vídeos sugeridos. Um grande abraço e nos vemos lá!